a uma pergunta que vem martelando a cabeça de muita gente. Os escritórios tradicionais das empresas vão desaparecer? Será? Não, gente. Não vão desaparecer. E eu nem estou falando isso só por mim, não. Tá? Já tem estudiosos aí, de acordo com estudiosos dessa área corporativa no mundo, como o alemão Dr. Robert Nering, né, que eu acompanho. Ele escreveu um artigo recentemente sobre isso. Ele tem estudado esses efeitos no mundo, né? Então, o que vai acontecer é que nós vamos nos readaptar. As estruturas de trabalho, elas vão ter novas características. Mas isso, se a gente avaliar como é que foi a evolução dos escritórios no decorrer da nossa história, nós vamos ver que os objetivos e os comportamentos sempre sofreram mudanças, né? Talvez agora tenha sido um pouco mais impactante, mais rápida, mas o foco, gente, sempre mudava de acordo com os acontecimentos, de acordo com o desenvolvimento da tecnologia, né? De acordo com a evolução emocional das pessoas. Né? E eu também acredito que agora não vai ser diferente. Eu acredito também que esses novos escritórios vão ter novos propósitos, né? Mas eu tenho uma certeza, né? Eles serão muito mais humanizados, né? Porque as pessoas, elas estão evoluindo no sentido de busca por ambientes saudáveis, por ambientes produtivos, né? A busca mais intensa que se tem, que a gente ouve, que é pesquisa, que a gente está ciente, é por qualidade de vida. Isso se estende tanto para ambientes residenciais como para ambientes corporativos. Então, eu penso que, apesar da gente já viver em espaços totalmente conectados, né, num mundo extremamente tecnológico, já é previsível que tudo que pode se tornar digital, certamente vai se tornar digital. Daí, a gente vai ter mais um nicho desafiador, né, com muitos pontos positivos, né, que deverão ser analisados para que a gente faça com que esse sistema funcione, né, que isso proporcione mais produtividade, saúde, né, que a gente possa trazer um equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Para isso, a gente tem que priorizar uma palavra-chave. Eu acho que essa palavra é a flexibilidade dos ambientes, né? E nós vamos precisar nos conectar cada vez mais com o que a tecnologia vem nos trazendo. Não tem como fugir, né? Os ambientes, eles devem ser usados como ferramentas produtivas para empresas, né? Então, assim, o ideal, o melhor é a gente adequar, é planejar os ambientes pensando nas necessidades dos colaboradores que vão trabalhar lá, né? É muito mais importante, é ideal que seja dessa forma, mais do que tentar fazer o colaborador se adequar ao espaço, né? Então, nós temos em mãos muitas ferramentas disponíveis, mas também poucas empresas que se dão conta dessas possibilidades, né? Do que elas podem ter acesso. E aí cabe a nós, cabe a você aprender e a apresentar essas possibilidades aos seus clientes. Então, no momento onde é tão necessária a preocupação com a redução de custos, né, não há um investimento melhor do que preparar os ambientes de trabalho de forma que estes ofereçam qualidade de vida e bem-estar para as pessoas. Porque isso realmente é o que traz resultado, né? É o que vem trazendo maiores resultados de produtividade nas empresas. São fatos. E é por isso, gente, que nós, como profissionais que trabalhamos com arquitetura corporativa, devemos mostrar ao nosso cliente que a organização
estratégica dos ambientes de trabalho, né? Que é um fator de extrema importância para o sucesso desse empreendimento. É fato, é ponto primordial. Né? A gente tem que conseguir passar que um projeto de arquitetura corporativa, quando ela é eficiente, feita pensando em todos esses detalhes, ela tem custos, mas na verdade, eu acredito que a gente pode chamá-los de investimentos. Né? E são investimentos que serão compensados com os resultados que essa empresa vai alcançar em médio prazo. Então, quando se trabalha em ambientes neuroeficientes, em ambientes saudáveis, estes se tornam mais produtivos e, consequentemente, mais econômicos. Então, dentro dessas observações que eu estou trazendo, uma das tendências que a gente já enxerga são os smart offices, ou seja, são os escritórios inteligentes, né? Esses que estão chegando, né? Muitos até já estão, eles vão precisar atender novas habilidades. Nós vamos ter novos modelos criativos. E nós, enquanto profissionais, precisamos nos preparar para isso. Como é que eu vejo isso? Eu vejo que esses smart offices, eles não se referem apenas às inteligências tecnológicas, tá? Eu acredito que ele está envolvido com uma inteligência que faz com que o espaço possa sempre se adaptar ao seu usuário, né? Para que a gente possa sempre trazer, ser possível, trazer novas e boas experiências a cada um. Então, alguns especialistas já alertam sobre uma necessidade constante de inovação, de criatividade e vincular isso à automação, né? Para que a gente possa fazer essa adaptação dos ambientes a uma nova realidade, a uma nova necessidade que as empresas e seus colaboradores vão ter daqui para frente, né? Mas a gente tem que estar ligado, a gente tem que tem que estar atento a um outro ponto, que é, a gente percebe que quanto mais a tecnologia se envolve nos processos humanos, mais estamos percebendo que as pessoas estão vulneráveis aos burnouts, às doenças mentais, estão relacionadas à depressão, transtorno de ansiedade. Então, gente, será fundamental a nossa participação no desenvolvimento dos smart offices. Daí, mais importante, a gente vai precisar estar prontos para desenvolver espaços mais humanizados, saber como trazer espaços que permitam manter a saúde dos usuários. E isso, através do meu conhecimento, desses meus 20 anos de caminhada nessa profissão, eu entendo que a gente precisa das ferramentas da neuroarquitetura. É aí que vai tornar isso possível. Né? E a gente pode fazer isso acontecer com propostas simples. Não são coisas do outro mundo, não vamos inventar a roda, não. A gente precisa de uma organização ergonômica dos espaços. A gente precisa aplicar muito a biofilia, né? A gente precisa trazer, por exemplo, mesas, cadeiras ajustáveis. A gente já tem mesas com regulagem de altura para determinadas atividades. A gente já tem mobiliários com formatos orgânicos, peças retráteis, tantas outras possibilidades. Né? A gente tem disponível sistemas de climatização inteligente, automatizada, econômica. Mas diante desse tanto de opção, né, e dos custos que muitas vezes são altos para o investimento, como é que a gente pode convencer? Como é que a gente pode esclarecer para os representantes dessas empresas hoje os benefícios dessas nossas ferramentas? É preciso, gente, ter conhecimento, conhecimento técnico, e é preciso ter criatividade para apresentar aos clientes os argumentos científicos que comprovam a eficiência, que comprovam a funcionalidade dessas propostas que nós vamos desenvolver com esses princípios.
Vamos pontuar questões práticas sobre como aplicar a neuroarquitetura nesses ambientes. Né? A gente gosta de coisa prática, né? Eu adoro. Então, vamos lá. Primeiro, avaliar as necessidades para reunir o máximo de informação possível. É uma pesquisa mesmo. Né? A gente repete isso porque é o mais importante. Vai ser uma pesquisa um pouco mais complexa do que quando a gente faz ambiente residencial. Né? Por quê? Qual que é o objetivo de uma pesquisa, de um briefing num ambiente corporativo? É entender a forma de trabalho de cada um e as relações entre as atividades deles, tá? Dentro dessa pesquisa, a gente precisa perceber, além da relação do trabalho, do desenvolvimento da função de um com o outro, a gente precisa entender a relação ergonômica do usuário com o equipamento dele, com o mobiliário que ele precisa. Porque é assim que a gente vai propor. Não dá para propor, nós temos 20 funcionários, então traz a mim 20 cadeiras de escritório. Não. Só depois disso, gente, desse entendimento, desse conhecimento, é que a gente vai propor o layout para poder adaptar, para poder focar na flexibilidade necessária, na funcionalidade para atender as relações, as correlações entre as atividades específicas que serão desenvolvidas dentro daquela empresa. Né? Então, a gente tem que sempre prestar atenção na interatividade das equipes de trabalho. Né? Porque os open spaces, que trazem esse conceito de ambientes mais integrados e abertos, eles podem interferir em quê? O que é o principal problema dos open spaces? A privacidade, que deixa de existir. Né? As conversas, que geram o quê? Ruídos. Então, a gente tem que pensar, dentro de open space, espaços fechados, para reuniões mais restritas, né? E com isso, criar o quê? Isolamentos acústicos nos ambientes. Tanto aquilo que diminui os ruídos nas partes integradas, quanto para aqueles ambientes que precisam de privacidade. Assim, né, com essas ferramentas, com essa observação, a gente garante a eficiência e o conforto desses espaços. Né? Tem estudos, gente, que afirmam que o barulho, né, que os ruídos, eles diminuem em 40% a concentração das pessoas. Né? E eles aumentam quando tem aquele barulho incomodando, a gente demais conversando, quando você não tem essa questão, dependendo do seu trabalho, ele aumenta em 27% as chances de erro no trabalho. Gente, são dados muito importantes. E muitas vezes são ignorados. Não tá nem aí. Eles fazem o que é mais econômico, faz o que deu na telha, faz o que cabe. E não é assim. Né? Hoje nós temos tantas soluções. Gente, já existe no mercado, falando em acústica, já existem painéis, forros, pisos, né? Elementos acústicos assim que minimizam, né? Que são eficientes, minimizam esses confortos dos ruídos que aparecem nos escritórios abertos, mas também já trazem opções interessantes, criativas, coloridas, né? Já temos formas diferentes, cores diferentes que disfarçam isso aí, trazem uma identidade, trazem um cenário diferente, características diferentes para esse ambiente. São usados positivamente na decoração mesmo, na questão estética. Então, são produtos que a gente tem que pesquisar, a gente tem que estar antenado, tem que saber o que oferecer diante das necessidades de cada empresa, né, de cada um. Então, diante de tudo isso, de saber de material, de acústica, de entender as necessidades de todo esse desenvolvimento, quando a gente está propondo um layout, é muita informação, né? Uma empresa é mais do que uma casa, é algo que você não está envolvida no seu dia a dia, né? Então, uma ação que é muito eficiente quando a gente está desenvolvendo um projeto corporativo, essa é uma dica boa, que eu adoro. É importante a gente sempre avaliar outras possíveis alternativas. Uai, como assim? Sempre que você terminar uma proposta de layout, deixe de lado e recomece e avalie uma outra forma para que você possa comparar e se certificar da melhor opção. Né?
Quando a gente tem mais de uma opção, a gente consegue fazer um comparativo e avaliar pontos fortes e pontos fracos. A gente consegue analisar a melhor circulação gerada naquelas opções, né? Porque quando a gente repensa uma proposta, surgem novas ideias, né? Que podem tanto ser mais eficientes ou apenas reforçar, né? E agregar soluções para aquela opção inicial, tá? Usem essa dica que ela é muito eficiente. Gente, tenham sempre em mente que ambientes de trabalho, eles precisam ser agradáveis. Eles sempre precisam ser criativos. Eles têm que ser estimulantes. Por isso que a gente tem que gerar estímulos para instigar o cérebro das pessoas, né? Para que possam se formar novas conexões, para que as pessoas possam buscar novas soluções, né? Para que a gente possa motivar os usuários através de experiências enquanto eles estiverem ali, né? O uso de vegetação, de vasos, de painéis ou de qualquer presença de elementos naturais nesses espaços, eles são muito relevantes para criar essas experiências e provocar essas sensações, né? Tem pesquisas que mostram que plantas em ambientes de trabalho aumentam até 15% a sensação de bem-estar e melhoram a criatividade no trabalho. Experiências comprovadas, né? E ainda falando de experiências, né? Tem um elemento que é o queridinho nos ambientes corporativos, né? Vamos dizer assim. A gente precisa falar de momentos que possam valorizar as relações pessoais, né? A gente precisa gerar momentos de descompressão, né? Criar ambientes para a hora do cafezinho, sabe? Criar ambientes com experiências agradáveis para salas de espera ou para as áreas colaborativas, né? O que a gente precisa? Propor ambientes de convívio que tragam aconchego, que possam permitir um relaxamento mental, sabe? Uma desconexão mesmo por alguns instantes. Então, a gente precisa contar com propostas de iluminação adequadas, né? A gente pode aproveitar para criar cenários diferentes que geram conforto, né? Usar a biofilia, usar a vegetação, elementos naturais, para criar espaços que proporcionem interação, que tragam descontração das pessoas, porque isso reduz o estresse, né? E isso certamente revigora, renova a mente dessas pessoas e melhora a produtividade nesse escritório. Fato. Hashtag fica a dica. Acho que agora a gente pode entrar, trazer para nessa cena as nossas maiores aliadas. As cores. Aquelas amigas que nos ajudam a estimular as pessoas de diversas formas, né? Elas nos ajudam a gerar impactos e criar sensações diversas, né? A gente pode aproveitar esse momento para tirar da cabeça que todo escritório precisa ser sempre neutro. Todo escritório, vamos lá, pinta só de uma cor do começo até no final, por exemplo. A gente precisa trazer identidade para esses ambientes. A gente pode distinguir setores, né? Distinguir áreas de diferentes atividades através das cores, né? A gente pode criar a identidade visual, uma identidade informativa, né? De localização, por exemplo. A gente pode vincular isso à logomarca da empresa, né? Criar cenários, como eu falei ali agora. Eu sei assim, são inúmeras possibilidades que se adequam a qualquer estilo, a qualquer identidade dos clientes. A tonalidade, a intensidade dessas cores serão específicas a cada um, mas o uso delas é de extrema importância, tá? Em resumo, né? É importante que a gente esteja certo de que aplicar esses recursos que a neuroarquitetura nos traz, né, em ambientes corporativos, é realmente um investimento nas pessoas, né, nos colaboradores da empresa.
Porque é isso que vai garantir a longevidade dessa empresa. O sucesso dela vem através do sucesso pessoal de seus colaboradores. E esses ambientes que a gente vai criar são responsáveis pela mudança no comportamento dessas pessoas. Então, é um desafio mostrar para o cliente que o maior bem que uma empresa pode ter são colaboradores saudáveis. Porque esses são mais produtivos, são mais criativos, são mais satisfeitos. É um desafio, mas é um fato, né? Então fica aqui meu convite a vocês que querem se especializar em projetos corporativos ou em home offices, né? Traga um diferencial para o seu trabalho, né? Seja um profissional neuroeficiente. Entregue projetos com qualidade de vida. A neuroarquitetura, ela é uma ferramenta para adequar o ambiente para que assim as pessoas possam produzir melhor. Então, as pessoas ganham, as empresas ganham profissionais mais motivados, mais dedicados. Isso é muito positivo, né? É um contexto, é um círculo muito positivo, né? Então, de coração, eu espero que vocês possam engajar nesse conceito, né? Agregar de forma positiva o que a neuroarquitetura tem para trazer no trabalho de vocês, tá bom? Para qualquer dúvida, eu fico disponível para responder vocês pelas redes sociais, tá? Me sigam lá, curtam esse vídeo. Se for interessante para você, compartilhe com um amigo, com um profissional que você conhece. E vamos crescer, vamos voar, né? Que são muitas e novas oportunidades batendo na nossa porta, né? Fiquem com Deus. Muito obrigada e até a próxima.